Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu tenho aproveitado cada minutinho para poder adiantar as leituras. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, não esquece de se inscrever aqui no canal, você não vai pagar nada para se inscrever e ainda vai ajudar a gente a ter reconhecimento dentro da plataforma e visibilidade. Deixa seu like, seu comentário, vamos interagir aqui na caixa de comentários, que é sempre muito gostoso conversar com vocês. E se tem uma coisa que eu tenho escutado bastante de amigos próximos ou que eu tenho lido bastante nas redes sociais, é que as pessoas estão com uma grande dificuldade em fazer qualquer coisa na quarentena. Ou você tá no espectro do cara que é extremamente produtivo, faz exercício em casa, tem cozinhado, feito pão, ou você tá no espectro das pessoas que estão extremamente desanimadas, deitadas na cama, olhando pro teto, sem conseguir nem mesmo assistir uma série na Netflix. É muito engraçado porque eu ando com um ritmo muito bom de leitura na quarentena. Eu tenho conseguido pegar qualquer tempo livre, nem entre as minhas jornadas de trabalho, ou enquanto eu estou em horário de almoço, no período antes de dormir, é o que eu faço para relaxar. Então esse vídeo vai ser meio que um pequeno compilado do que eu tenho feito para manter um bom ritmo de leitura e algumas dicas com relação a isso. Antes de começar, vale lembrar que esse aqui não é um vídeo para forçar você a ler e é super compreensível se você não está conseguindo ler nada. Logo que começou a quarentena, eu estava um pouco nessa vibe de eu não consigo me concentrar em nada porque o mundo tá acabando, mas depois de um tempo eu comecei a aproveitar pequenos espaços do dia para fazer essa leitura. Então a minha primeira dica, e foi o que funcionou muito bem para mim logo no início, é ler antes de dormir. E quem tem me ajudado muito nessa função é o Kindle. Então toda vez quando eu vou deitar, né, então dá umas 10 horas, eu tô já me arrumando para dormir especificamente. Às vezes o Fábio tá assistindo alguma coisa e eu tiro essa uma horinha antes de dormir e fico lendo nesse período. Como o meu Kindle é aquele Kindle com iluminação, eu consigo desligar as luzes da casa, fico só eu e o Kindle e isso vai me relaxando. Isso ajuda bastante no sentido de que eu consigo tirar essa uma hora para ir, sabe, diminuindo os níveis de estresse. E como a casa tá silenciosa, muitas vezes o Fábio já foi dormir, já tá dormindo, então, tipo, como já tá tudo calmo, não tem nenhum barulho, eu consigo evoluir rapidamente na leitura e isso me mantém constantemente lendo. Curiosamente, o livro que eu leio antes de dormir não é o mesmo livro que eu estou lendo durante o dia. Então, essa é uma outra dica que eu acho super legal e funcionou pra mim, que é ler 2 livros ao mesmo tempo. Então, eu tenho o meu livro para dormir, geralmente é alguma coisa que eu considero um pouco mais simples, ou que eu quero só me divertir e relaxar, então eu leio ela no Kindle bem rapidamente, de uma forma até, se eu cochilar não vai ter um grande problema assim, e durante o dia eu tenho um livro, geralmente um livro físico mesmo, que eu vou lendo durante o dia e eu não me preocupo tanto em separar horas específicas para não gerar uma obrigatoriedade nessa leitura. Eu acabo lendo em, cara, tem 15 minutos aqui antes de começar a trabalhar, ou eu tô na minha hora de almoço, ou então eu só não quero assistir a novela. Então eu vou aproveitando esses pequenos momentos que eu tenho espaçado durante o dia e vou lá ler. Se eu ler 5 páginas, e aí, se eu fizer essa leitura de 5 páginas em 10 vezes ao dia, eu vou chegar ao fim do dia tendo lido 50 páginas. Eu entendo quem funciona a base do vou sentar aqui por 2 horas e ler, mas nesse período de quarentena, com tanta coisa acontecendo, com noticiário bastante pesado e a série de estresses que a gente tem no dia a dia, fazer essa leitura meio a conta-gotas me ajudou a ler livros longos. Então eu li dessa maneira o Renegados, que já tem vídeo aqui no canal, eu li A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que são 2 livros bem grandes, bem mais aí de 400 páginas, e eu fui lendo assim, 5 páginas em 15 minutinhos pela manhã, 5 páginas uns 10 minutinhos antes do almoço. Se aquela leitura me pegava e eu não tinha mais nada para fazer naquele momento, eu continuava. Se eu precisasse por algum motivo, cara, eu tô esperando, não sei, chegar um relatório do trabalho que eu preciso para trabalhar. Eu vou lendo, a hora que chega eu fecho o livro, deixo marcado certinho onde tá e vou fazer as minhas coisas.
Um outro fator que me ajudou bastante é que eu simplesmente às vezes paro um livro e vou ler outra coisa naquele dia. Eu compro bastante mangá, eu sempre faço aquela compra do mês com as séries que eu tô acompanhando, e aí aquela pilha fica do lado da minha cama, eu sei que eu tenho aqueles volumes pra ler, e se em algum dia eu só quero relaxar a cabeça, eu quero, sei lá, ver alguma coisa diferente, eu vou recorrer a algo que é mais curtinho e mais rápido de fazer essa leitura, e que eu consigo ler de uma maneira pontual. Eu sei que são aquelas 200 páginas daquele volume e acabou. Intercalar a leitura com obras que não sejam livros tem me ajudado bastante a manter o ritmo. Me dá uma limpada na mente e eu consigo prosseguir num ritmo muito bom de leitura. E uma outra coisa que eu tenho feito é... eu tenho feito leituras que não sejam tão pesadas assim. De maio pra cá, majoritariamente, eu tenho lido alguns livros que são high fantasy ou um YA. Raramente eu vou pegar alguma coisa que seja extremamente densa e pesada. Acho que a última coisa mais dramática que eu acabei pegando foi A Vegetariana, da Han Kang. Mas eu tenho tentado ler coisas que eu vou encarar um pouco também como um puro entretenimento. E não é desmerecendo essas obras de maneira nenhuma. É muito mais no sentido de eu vou me entreter com aquele universo, vou gostar daqueles personagens, mas não é uma leitura que eu vou precisar ficar fazendo conceitos na minha cabeça, pensando em continuações, ou pensando sobre como aquela biografia é extremamente importante naquele momento. Então, se você está fazendo uma leitura muito pesada e tá difícil acompanhar o ritmo de leitura, talvez se você dividir essa leitura com um livro que seja única e exclusivamente para você se divertir, porque você gosta dos personagens, você gosta do estilo da autora, você gosta, não sei, da ambientação, se você fizer essa leitura, vai ser muito mais tranquilo de você terminar as duas obras, porque quando uma te cansar, você vai ter uma outra só para fazer aquela limpeza mental básica. E meu último ponto acaba sendo bastante que eu não tenho me cobrado para terminar a leitura. Eu começo os livros pensando muito que se eu parar por algum motivo, ou se eu precisar voltar naquele livro daqui a 2 meses, 3 meses, não é um problema. Se a história me pegou e eu tô feliz com ela, maravilha. Mas se eu precisar parar, se eu quiser ler outra coisa, se eu quiser, não sei, fazer qualquer coisa naquele período que não seja ler, eu não vou me cobrar por isso, porque a gente já tá recebendo muita pressão com relação a ser produtivo durante a quarentena. Então, eu não vou botar uma pressão extra com algo que pra mim é pura e exclusivamente prazer. É importante a gente estar lendo, é importante estar, sabe, desanuviando a cabeça, mas é importante a gente estar fazendo outras coisas também para isso. Então, a gente pode jogar videogame, que é um hábito que eu faço bastante, ler quadrinho, ler mangá, ver série, ver novela. O que você estiver fazendo para ficar bem nesse período vai acabar te ajudando a manter um hábito que você gosta, que pode ser o hábito da leitura, por exemplo. Basicamente, esses acabam sendo o meu dia a dia, o meu passo a passo para continuar lendo nesse período conturbado que a gente está vivendo. E eu tenho uma novidade para anunciar, que é a gente vai fazer a primeira leitura conjunta aqui do canal. Então, o 1000 Páginas e o canal O Imaginário, do Paulinho, a gente vai ler o e-book de A Pérola que Rompeu a Concha, da Nadia Hashimi. E é um livro que a gente pegou gratuitamente naquela leva que as editoras estavam colocando e-books gratuitos na Amazon. Então, eu e ele tínhamos pego esse livro, a gente ficou bastante interessado e a gente vai fazer essa leitura conjunta na primeira semana de agosto. A nossa meta é ler 50% desse livro até quarta-feira, dia 5 de agosto, e uma live de 100% vai ser feita no sábado, dia 8 de agosto. Então a gente tem uma semana para ler um livro aí, acho que se eu não me engano são 400 páginas. É uma história bastante interessante e muito diferente do que a gente está acostumado a ver, porque apesar de ser um drama familiar sobre a Hashimi, que vive sob o regime do Talibã, ele foi escrito por uma mulher árabe, então já tem essa questão de que é uma pessoa falando da própria cultura, e ele vai abordar o fato da Hashimi se valer de uma tradição árabe que a menina, né, a filha mulher, ela pode se vestir de homem para fazer coisas masculinas até ela chegar à puberdade, que é a idade em que ela começa a se preparar para o casamento. Então, a Hashimi, através desse hábito, ela vai
sustentar a família, ajudar os irmãos, enfim, ela vai para a escola. Então tem toda essa questão social do tratamento da mulher. E nesse mesmo livro a Hashimi também vai abordar que esse é um hábito que também foi feita pela trisavó dela, e vai contar a história de uma mulher árabe, a trisavó deve ser uns 80 anos atrás, e como essa tradição permitiu que a própria família da Hashimi se desenvolvesse. Então vai ser uma leitura tranquila, tem tudo para ser divertido. Eu espero que seja tipo um novelão com panos árabes e aprender um pouco mais sobre essa cultura e esse hábito que eles têm. E a gente convida todo mundo que pegou esse e-book também para fazer essa leitura conjunta nesse período. A gente não vai fazer divisão por dias, exatamente para não ter essa questão da pressão, mas a minha meta e a do Paulinho é ler até 50% na quarta-feira, dia 5 de agosto. Vai ter uma live com relação a isso e uma outra live de 100% no dia 8 de agosto. A gente ainda não definiu certinho em qual canal vai estar a live, mas assim que a gente conversar sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição também. E segue a gente nas redes sociais, porque a gente vai estar falando sobre isso no Twitter no decorrer da semana. Então é um bom modo de você acompanhar em que parte a gente está, que dia vai ser a live, a hora e tudo mais. Mas eu vou deixar na aba de comunidade todas as informações. Então, de mais a mais é isso. Não esquece de deixar nos comentários se você tem outras dicas, se você está conseguindo manter esse ritmo de leitura na quarentena. Eu e o Paulinho do Imaginário vai esperar vocês nas nossas lives, na nossa leitura conjunta. E é aquilo de sempre. Não esquece de se inscrever no canal, na bolinha que aparece aqui do meu lado esquerdo, e ver os vídeos que são indicados aqui no lado direito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau.